dia, meninas. Que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês. Que a gente esteja realmente na paz do Senhor. Acalme os nossos corações, enche o nosso coração de fé, de esperança. Que a gente possa estar conhecendo cada vez mais sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivemos, que estão ao nosso redor, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais harmoniosa, mais em paz, mais unida. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Meninas, vamos começar? Vamos falar um pouquinho hoje. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o temperamentos, né? Espera um pouquinho, filho, mamãe já vê lá, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre os temperamentos, né? A gente começou a falar sobre temperamento e a gente começou a falar sobre o sanguíneo, e esse assim é o quadrante. Então, ontem a gente começou a falar sobre o sanguíneo, que é um temperamento que é quente e úmido, e o elemento dele é o ar, né? E hoje a gente vai falar sobre um temperamento que é quente e seco, que é o colérico, e o elemento dele é o fogo. Vamos lá, então. Eu gosto muito dessa parte de temperamentos. Não sou especialista no assunto, não tenho informação para isso, mas estudo sobre o assunto. E é algo que trouxe muita clareza, assim, principalmente na minha forma de mãe, de como enxergar os meus filhos. Porque muitas vezes o que eu enxergo, ou o meu esposo, né? O que muitas vezes eu olhava para os meus filhos e enxergava que aquilo estava sendo um defeito, eu entendi que aquilo fazia parte do tempero dele, da essência, ele veio de fábrica daquele jeito. E a gente precisa aprender a lidar e fazer com que as crianças e o nosso esposo e nós mesmos, que a gente consiga lidar com aquela forma dele ser, para que eles possam potencializar aquilo que eles já têm de melhor e aquilo que eles precisam de aperfeiçoamento, aquilo que precisa às vezes ficar um pouco diminuído lá, que precisa ser melhorado, a gente pode ajudá-los nessa busca, em fazer que eles se entendam que eles são dessa forma e que eles precisam melhorar, precisa de uma melhoria naquela área da vida deles. E eu digo isso porque eu tenho uma filha que ela é colérica. E assim, e antes eu falava assim, meu Deus, essa menina é muito competitiva, meu Deus. E aí hoje eu entendo que isso é positivo, faz parte do tempero dela, faz parte dela aquilo, entendeu? De ir lá resolver, muito prestativa, muito. Mas por que ela é prestativa? Porque ela quer resolver logo aquela situação. Ela quer resolver e pronto, acabou. Então eu não entendia, e eu falava assim, nossa, ela toma frente do irmão, ela toma frente das irmãs, e aí ela não deixa as irmãs resolver, não deixa o irmão ter autonomia. E aí tudo aquilo eu via como se aquilo fosse um defeito. E na hora que eu entendi que esse era o temperamento dela e que ela precisava se equilibrar nessas qualidades, nesses pontos a ser aperfeiçoado, eu consegui conversar com ela de uma forma diferente, porque a gente tira o nosso olhar de julgamento em relação à pessoa, a gente muda a nossa visão, a gente já não olha mais para a pessoa julgando a pessoa, a gente olha para a pessoa entendendo que aquela pessoa ela é daquele jeito, e ela precisa, e às vezes até ela sabe que ela precisa, e às vezes ela não sabe como ser diferente, ou às vezes ela não sabe que ela precisa, mas se ela continuar agindo daquele jeito, vai ser algo que vai prejudicar muito ela. Então a gente precisa entender, e a nós também, porque primeiro a gente precisa se enxergar, né? E depois a gente começa a ajudar as outras pessoas através daquilo que a gente conseguiu enxergar e equilibrar em nós. E eu gosto muito desse assunto, bastante mesmo. E aí, ontem a gente falou sobre os sanguíneos e hoje a gente vai falar sobre os coléricos. Então vamos começar falando sobre os comportamentos dos coléricos. Como a gente está aqui falando sobre o renovo, e o renovo é em relação ao casamento em si, em relação homem, mulher, marido e esposa, a gente vai trazer eu vou colocar para vocês e você se perceba, se talvez você é assim ou se o seu esposo é assim, e eu sei que a gente vai identificar as pessoas que estão ao nosso redor também dessa forma, e vai te ajudar bastante em relação a isso. Então o comportamento do colérico, que é muito característico de quem é colérico, são pessoas que têm emoções fortes e são impulsivos. São pessoas que são extremamente determinadas e persistentes. Não desiste fácil, não desiste. Às vezes
a criança tá lá fazendo um negócio e fala assim, meu filho, não dá mais certo, meu filho, não sei o que, e ele tá lá, não, ele fica lá tentando, batendo na cabeça, sabe? Porque ele acredita que aquilo vai dar certo, então ele é muito persistente. Ele pega uma meta, estabelece aquilo que ele quer seguir e ele vai até o fim, sabe? Outra coisa que ele ama, resolver problema. Resolver problema é com ele mesmo, ele é aquela pessoa que ele já resolveu tudo na mente dele, ele já sabe e ele vai lá e ele resolve. Então assim, ele é uma pessoa que tem uma facilidade enorme na questão de resolução de problemas, porque ele vai lá e ele simplesmente faz, ele vai lá e ele simplesmente resolve, ele toma a frente, vai lá e resolve. Então ele tem essa facilidade. São pessoas muito competitivas. Você quer ver um colérico conquistar alguma coisa, é você virar pra ele e falar assim, eu duvido que você consegue fazer isso. Eu duvido que você resolve isso. Eu quando uma criança, né, eu duvido que você chega mais rápido. Então assim, você quer ver um colérico conquistar, é alguém duvidar da capacidade dele. Duvidou da capacidade dele, você pode ter certeza que ele vai conquistar, porque aquilo queima dentro dele. E se você não tomar cuidado, é capaz dele até te atropelar, porque ele vai igual um trator, e se você for mais lento que ele vai passar por cima de você. Ele tem aquela meta dele, aquele foco dele, ele não desvia do foco dele, vai em busca daquele que ele tem de objetivo, e isso é um potencial. São pessoas que são as melhores pessoas para estar no ambiente de liderança, são essas. Pessoas que elas não agem pela emoção, elas são muito racionais, eles não colocam emoção naquilo que eles estão para resolver. São pessoas determinadas, destemidas, eles têm uma capacidade de empreendedorismo muito grande, conseguem administrar mais de um negócio com muita facilidade, diferente do melancólico e do fleumático. São pessoas assim que realmente para estar nessa parte é um líder nato. Nasceu com ele essa coisa de liderar, dele ser o mandão, é com ele mesmo. Se você convidar um colérico para ir a uma festa ou para ir na casa de alguém, diferente do sanguíneo, que o sanguíneo ele quer se relacionar, né? Ele quer estar no meio do povo, ele quer estar lá porque o povo tá lá, porque tem gente lá. Quando o sanguíneo pergunta assim, quem que vai estar lá? Quem que vai? O colérico pergunta assim, o que eu vou ganhar com isso? Porque ele só vai se ele souber que lá ele tem um objetivo que vai ser conquistado. Ele só vai naquele lugar se aquele lugar for um lugar que vai trazer algo para ele, né? Que vai trazer algum benefício para ele, algum benefício para a vida dele. Então assim, ele pergunta, o que eu vou ganhar com isso, de estar indo lá? Se aquele ambiente for proporcionar algo para ele, ele vai de bom grado, mas ele não vai para se relacionar com o povo que tá lá. Ele vai realmente para se satisfazer os sentimentos dele, as coisas dele, os objetivos dele, né? Para tirar proveito da situação, é essa a palavra. Gosta muito de trabalhar sozinho, porque como ele tem esse negócio de liderança e ele quer dominar, então quando ele tá com outras pessoas, você pode ver grupo de escola, não tinha aquele amigo seu que ele queria fazer o trabalho sozinho? Porque ele quer que as coisas saiam do jeito dele, ele tem um objetivo e ele não quer que ninguém atrapalhe ele no objetivo que ele tem. Então ele tem o objetivo de apresentar o trabalho e ele quer que o trabalho dele seja melhor do que o dos outros. Então ele tem essa dificuldade de trabalhar na questão de equipe, assim, ele prefere estar sozinho. Se for várias pessoas para resolver uma coisa, ele prefere resolver sozinho, ele prefere fazer sozinho. Por quê? Porque ele tem o objetivo dele e ele não tem paciência de esperar as outras pessoas. Mas quando ele está em equipe, ele realmente é o planejador, ele é o motivador da equipe, ele tá lá para que todo mundo vá e conclua junto aquilo que eles planejaram. Ele estipula a meta, ele faz todo o planejamento do negócio e ele ainda motiva toda a equipe, porque ele é uma pessoa muito motivadora, ele quer que todo mundo vá e vença, né? E ele junto. Então ele quer que todo mundo conquiste, que todo mundo alcance aquele objetivo, aquilo que eles estipularam. Muitas vezes ele não é muito bonzinho e assim, nem muito amigável, né? Então quando você vê um colérico cheio de nhenhenhé pro seu lado, né, principalmente as mulheres que falam aí, porque o meu marido só me procura quando quer alguma coisa, porque o meu esposo, nossa, ele passa o dia inteiro assim, não é carinhoso, e aí quando chega a noite, ele quer nhanhanhã pro meu lado, né? E aí, o colérico, ele não é muito nhanhanhã, de muito ficar. Se ele tiver assim pro seu lado, é porque a amiga, ele quer nananã com você.
E aí, depois que ele conquistou aquilo que ele queria, a meta dele, o objetivo dele, né? Ele vai voltar a ser quem ele era antes. Às vezes seco, né? E aí, amiga, não é por mal, é porque é do temperamento dele, entendeu? Não ser assim carinhoso. Então, isso pode ser aperfeiçoado dentro do casamento. Você chegar pro seu esposo e falar assim: amor, quando você não me procura durante o dia, que você não dá um abracinho, um beijinho em mim, quando você não conversa, nem me manda uma mensaginha, sabe? E aí chega a noite, você quer alguma coisa comigo, eu me sinto usada. Então, se você não colocar isso pra ele, como que você se sente diante daquela atitude dele, ele não vai saber, ele vai achar que tá tudo certo, porque aquele é o jeito dele. Ele não acha que ele tá errado por ser assim, entendeu? Porque ele foi feito desse jeito. Na cabeça dele tá tudo certo, tá tudo beleza, ele não acha que ele é errado. Então, tem que falar sobre os seus sentimentos, tem que ter uma conversa, um diálogo entre o casal, e para que isso seja melhorado dentro do relacionamento, né? Uma pessoa muito ativa busca estimular as outras pessoas, já falei, né? Uma pessoa assim, extremamente motivadora, né? Mas também é uma pessoa impaciente. Se ele percebe que tem alguém que às vezes é mais lento que ele para resolver alguma coisa, ele não tem paciência, ele atropela a pessoa. Aquela mulher que chega para mim e fala assim: eu pedi pro meu marido para ele fazer tal coisa e ele não fez do jeito que eu quero. Eu fui lá e fiz, porque ninguém faz as coisas do jeito que eu quero, ninguém faz na hora que eu quero. Se eu mandei fazer, tem que ser agora, tem que ser tudo no seu tempo, tudo do seu jeito. Então dá uma percebida se talvez você não tenha esse temperamento colérico e você espere que as pessoas ajam e façam as coisas só do seu jeito, na hora que você pediu, sabe, no tempo que você pediu, e as pessoas, elas têm o tempo dela. Quando eu fui no lançamento do livro do Perfil Comportamental, do Davidson Silva, que é aquele que eu mostrei pra vocês ontem, que é Decifre e Influencie as Pessoas, esse livro aqui, ó, que é a teoria do DISC, né? Ele foi muito legal, porque ele fez uma dinâmica com todo mundo e eu achei assim sensacional essa dinâmica e eu me percebi naquela dinâmica. E aí, muitas vezes, eu percebi talvez que meu irmão seja uma pessoa colérica. E aí, por causa de quando a gente era criança, às vezes eu tinha muita dificuldade em algumas coisas da escola, muito dispersa, e ele pegava as coisas muito rápido, ele não tinha paciência para me ensinar algumas coisas. E aí eu comecei a perceber que também na minha casa, hoje, acontece algumas coisas desse tipo em relação aos meus filhos. E aí ele cantou, na verdade, aquela musiquinha que a gente cantava quando era criança, Escravos de Jó. Lembra daquela musiquinha? Escravos de Jó, jogavam caxangá, né? E aí ele pegou e falou: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar todo mundo junto. Aí todo mundo junto cantou. Aí ele falou assim: agora nós vamos cantar em pensamento. E quando chegar na terceira, quando eu der a ordem aqui, todo mundo vai cantar em voz alta. E aí todo mundo lá, né? Tudo em pensamento, sem fazer barulho. Aí de repente a gente tinha que voltar a cantar. Aí, deixa ficar. Só que tinha outros que estavam tinha outros que estavam escravos de Jó. Tava todo mundo fora do tempo. Aí ele falou assim: viu como não é todo mundo igual? Viu como cada pessoa tem o seu tempo para desenvolver as coisas? Viu como às vezes você é muito acelerado, mas tem aquele que demora mais, não mais lento, mas que demora mais pra desenvolver. Então, às vezes a pessoa tá cantando o pensamento dela, escravos de Jó, e você tá, escravos de Jó, né? Então, assim, cada um tem o seu tempo, do mesmo jeito que cada filho tem o tempo de aprendizado, que o seu esposo tem o tempo dele pra desenvolver algumas coisas. E às vezes eu vejo muitas mulheres falando assim: poxa, o meu marido não entra nesse processo, só eu busco, Amiga, o tempo é seu, às vezes o seu marido demora mais pra entrar, mas na hora que ele entrar no processo, você pode ter certeza que ele vai deslanchar, sabe? Você pode ter certeza que ele vai ser aquele homem que vai persistir no processo. Cada um tem o seu tempo de entrar no processo, cada um tem o seu tempo do autoconhecimento, cada um tem aquilo que Deus está trabalhando na vida dele. Então não fique muito acelerada, querendo muito que ele entre no processo logo. Deixa ele viver as coisas que ele tem que viver para ele entrar no processo. Não fique falando muito da cabeça dele, deixa ele viver.
Então, nesse dia eu percebi, eu falei, poxa, é verdade. Cada pessoa tem um tempo dela para aprender, tem o tempo dela para raciocinar. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho que é. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem na sua essência, né, as suas características que desenvolvem isso dentro de você. Importante perceber o tempo de cada um. É isso mesmo, amiga. Importante porque senão a gente torna aquele pai que acelera. Por exemplo, a gente tem uma filha melancólica e eu e o Ivan, a gente é bem agitado, bem acelerado. E a gente começou a perceber uma coisa, olha isso. Às vezes a gente ia para um lugar e a gente falava assim, vamos filha, vamos, entra no carro logo. Vamos, não sei o que, faz alguma coisa. Às vezes você fica tão ansioso com algumas coisas para resolver logo e às vezes você nem precisa resolver logo. Às vezes você tá saindo para almoçar e você fica acelerando a pessoa, trazendo aquele desgaste para dentro de casa, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo. Então assim, a gente aprendeu aqui em casa, como a nossa filha, ela é melancólica, às vezes estava todo mundo no carro, só faltava ela. O que a gente aprendeu? A gente acorda ela meia hora antes. Então ela é a que acorda meia hora antes de todo mundo. E ela tem dificuldade de acordar, eu já sei disso. Então, antes dela, na hora que você acha que eu confio no despertador dela? Não, porque senão todo mundo vai chegar atrasado na escola, que nós já tivemos essas experiências. Eu confio no meu despertador, então meu despertador desperta, vou lá no quarto dela e falo, filha, seu despertador tá despertando, tá na hora. E desço, por quê, gente? Porque a gente tem que aprender a se desenvolver, são técnicas, porque senão a sua casa vai ficar realmente aquela casa instável, desestruturada, cheia de brigas, sabe? Então assim, nós precisamos desenvolver os métodos que a gente vai viver melhor. Então, se o seu filho ele é mais assim, e se o seu filho é muito acelerado, igual o colérico, quer resolver tudo, quer fazer as coisas pelos outros, chama ele, fala, filho, se você ficar fazendo assim, você não vai deixar a sua irmã, ou seu irmão, ou seu priminho desenvolver a autonomia dele, porque todo mundo tem que desenvolver aquela autonomia, todo mundo precisa, né, fazer. Então, assim, ele não vai concordar muito, porque o colérico não é muito de concordar, né? Então, muitas vezes ele vai até argumentar com você, ele vai até te convencer que ele tá certo, porque ele tem um poder de argumentação muito, assim, ele vai convencer você, pode ter certeza. Então, assim, a gente tava até conversando ontem no grupo, no GD, e uma amiga falou assim que o filho dela é um colérico, assim, que dá nítido, que dá pra perceber. Ele ama os primos, ele ama estar no meio de gente, e o colérico gosta mesmo, é extrovertido, e o colérico é extrovertido. Só que ele ama que as pessoas vão lá, que os primos estejam lá pra brincar do jeito dele. Então ele quer estipular qual é a brincadeira, qual é a regra da brincadeira, o jeito da brincadeira, ele quer estipular, e se não sair como que ele quer, o pau vai quebrar. E aí é briga pra todo lado, porque ele quer fazer do jeito dele, porque ele quer que as coisas saiam do jeito dele. E muitas vezes, se a gente observar, né, no nosso relacionamento em família, um pai de família colérico é aquele pai que vocês vão todo mundo pro restaurante, senta no restaurante, ele é aquele que ele estipula o que cada um vai comer, sem te perguntar. Às vezes, se você é uma pessoa mais retraída, mais pra dentro de você mesma, que não é muito de ficar falando, você vai chegar um momento na sua vida que você vai falar assim, poxa, o meu marido não deixa eu tomar decisões. Tudo que eu falo, ele não concorda. Tudo que eu falo, ele é sempre o certo. Mas se você for ver lá no início do relacionamento, quando ele agia desse jeito, você achava o máximo. Por quê? Porque você é aquela pessoa que não toma decisões com facilidade. Você tem uma indecisão em algumas coisas. E aí ele chegou e resolveu, pronto, era aquilo que você precisava. Era a tampa da sua panela. Você precisava de alguém para resolver as coisas por você. Você precisava de alguém que tivesse voz mais ativa que você. Você precisava de alguém que chegasse, ia lá e ia fazer, e pronto, acabou. E às vezes o que te cativou nele foi justamente isso. Só que conforme o tempo vai passando, isso vai abafando a sua essência. E aí que começam os problemas no casamento. E aí que você começa a ficar mais entristecida. E aí que você começa a cobrar dele algumas coisas, né? E aí que você começa a perceber que você também quer ter voz ativa, que você também quer falar uma vez ou outra, mas
que ele não dá espaço para isso. Mas você concorda que lá no início do relacionamento, você deixava, então ele foi treinado a ser assim? Ele acha que tá tudo certo, ele acha que ele tá fazendo o maior bem para você, é decidindo as coisas por você, é falando por você, é resolvendo por você, é opinando naquilo que você tem dificuldade. Vai numa loja, eu tenho uma filha melancólica, eu vou numa loja com ela, gente, sem brincadeira. Olha, tem dia que a gente sai da loja sem nada, depois de 3 horas de estar na loja, porque ela pega 1000 coisas, ela prova 1000 coisas, ela separa 500 coisas, porque ela ficou indecisa entre essas 500. 500 ela não gostou e 500 ela separou. Mas separou não foi aquela que ela amou, é aquela que ela tá indecisa. Ah, mas será que eu gostei? Filha do céu, põe no corpo, se não ficar bom, tira, né? E aí, assim, ela, não, mas mãe, ó, eu não sei se isso combina comigo. Você não acha que essa cor combina comigo? Eu falo, filha, você gostou? Não, eu gostei, assim, mas assim, eu não sei se a cor vai... Filha, você gostou, independente da cor, vestiu bem, você gostou. Então, assim, ela tem essa dificuldade e ela não consegue resolver sozinha. Ela precisa da aprovação de alguém. Então, ela fica assim, o que a senhora acha? Eu levo? Não levo. Filha, você gostou? Se você gostou, você leva. Não, aí chega uma hora que eu falo assim, não, então tá bom. Então deixa aí, a gente vai em outra loja e aí a gente vem em outra loja. Porque você tem que colocar um negócio no corpo, você tem que falar assim, poxa, eu amei isso, e levar. E tem muitas vezes que ela traz as coisas na indecisão e ela nunca nem colocou no corpo depois que saiu da loja, depois do dia que provou. Então eu falo, filha, veja bem. Então, assim, eu tenho que ir com muito tempo, com muita paciência, tomar um Pasalix antes pra ir com ela, porque eu sei que vai ser assim. E você imagina um colérico numa loja com melancólico. O colérico, ele bate o olho na vitrine, ele já gostou daquilo, ele provou aquilo, se serviu, ele vai levar aquilo, porque ele é prático, ele é rápido pra resolver as coisas. Ele não fica muito, será que isso vai combinar com aquilo? Será que aquilo vai combinar? Não, ele bateu o olho, ele gostou. Ele imaginou na cabeça dele as roupas que ele vai associar com aquilo lá, ele vai pegar, ele vai pagar, ele vai levar, e aí a esposa vai estar lá, né? Olha esse vestido, não, mas eu tô em dúvida entre esse e esse. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá, ele vai pegar um vestido que ele gostou, ele vai comprar, ele vai pagar, ele vai trazer, e às vezes não era aquilo que ela queria. Mas ele acha que na cabeça dele ele tá resolvendo um problema pra ela. Ele não acha que ele tá passando por ela, ele não acha que ele tá atropelando o desejo dela, ele acha que ele tá resolvendo um problema. Ela não sabia como resolver, ele foi lá e resolveu. E pronto, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que isso não é por maldade. Isso não é por maldade, mas ele tem que se equilibrar nesse comportamento dele. Ele tem que entender que o outro também tem vontade, que o outro também tem desejo, que o outro também tem que ter autonomia. Então, nesse momento, fazer os combinados é algo muito importante mesmo. Uma coisa que eu falei pra vocês, né? Dificilmente um colérico vai chegar pra esposa e falar assim, ô amor, me desculpa por eu ter feito aquilo lá. Dificilmente. Por quê? Porque ele acha que ele nunca erra. Ele acha que ele não erra, ele acha que ele é certo, sabe? É capaz dele te convencer ainda que você foi a errada. Ele vai ficar argumentando com você horas e horas. Ele não se sente machucado. Quando alguém fala alguma coisa assim, ele não se sente machucado. Então, assim, ele acha que o sentimento dos outros, se os outros tá machucado, é bobeira aquilo lá. Muitas vezes ele age com muita insensibilidade aos sentimentos das pessoas. Por quê? Porque ele não se sente assim, ferido, machucado, sabe? Ele acha que, fulano tá com depressão, tá com frescura, É assim que ele pensa. Mas é por mal? Não, não é por mal, é porque ele não tem essa sensibilidade nele. Então ele acha que o outro, sabe, não tem motivo pra estar tanto daquele jeito. Então ele acaba sendo um pouco insensível às vezes. Ele não gosta de fraqueza, sabe? O colérico, tanto com uma pessoa que demonstra fraqueza, que é lenta, tem pavor de gente lenta, pessoas que têm dificuldade de raciocinar, ele não tem paciência com esse tipo de gente. Pessoas assim que fica muito com dor, todo dia tá com dor num lado, do outro, sabe? Que reclama muito da vida, ele não tem paciência. Muitas vezes, se o marido é colérico e a esposa chora na discussão, ele vai perder a paciência, ele vai falar assim, mas de novo? Mas tudo você chora. E aí, você vai ficar aí chorando, vai resolver alguma coisa? Você ficar aí chorando, vai resolver o problema? Então, assim, ele é aquela pessoa que às vezes ele se torna uma pessoa dura, insensível, e ele não sabe nem agir com uma pessoa que tá chorando, ele não consegue agir, ele não tem, assim,
essa sensibilidade para agir com a pessoa que tá chorando. Então, por quê? Porque ele quer resolver. Por que você tá chorando? Não tem motivo para chorar. Vamos resolver aquilo que tá te causando choro. Então, assim, ele é muito prático para resolver as coisas. E ele acha que todo mundo tem essa praticidade dele. É muito exigente no que ele... eu achei muito legal que eu tava assistindo uma aula e a moça falava assim, o sanguíneo, ele se acha, mas o colérico, ele tem certeza que ele é. Ele tem certeza que ele é. E isso é um ponto muito positivo do colérico. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem estudado sobre a força do pensamento e muitas vezes outras pessoas, né, não conseguem realizar algumas coisas por medo. E ele não, ele é uma pessoa destemida. Então, como ele já planejou tudo na cabeça dele, como ele já sabe como ele vai fazer, ele tem certeza que aquilo vai dar certo. Não tem outra opção a não ser dar certo. Não tem outra opção para ele a não ser fazer aquilo dar certo. Então, isso é muito bom para pessoas que são empresárias, para pessoas que querem crescer em uma área profissional da vida deles. Por quê? Porque aquilo lá tem que dar certo, entendeu? Ele não tem outra opção. A opção é dar certo, ou dar certo, ou dar certo. A opção é essa. Então, para quem tem um filho assim, em relação aos estudos, isso é muito positivo mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa que ele vai pegar, ele vai resolver, vai dar certo, ele vai fazer, e ele vai acreditar que aquilo vai dar certo. A gente sabe muito da força do pensamento hoje, que a gente tem que acreditar naquilo lá. Tem muitas pessoas que fazem esse mapa mental, essa visão, né, a visão positiva de futuro, de você acreditar que aquilo vai dar certo, mas o colérico, ele não faz a visão positiva de futuro dele com fotinha, não, ele já tem na cabeça dele que aquilo lá vai dar certo, pronto, acabou, sabe? Então, assim, isso é algo muito positivo mesmo num colérico. Não liga para o que os outros pensam dele, né, ele não tá nem aí. E o que eu tenho com isso? Pensa o que quiser de mim, eu vou resolver o que eu tenho que resolver, pronto, acabou, vou viver o que eu tenho que viver, pronto, acabou. Ele não liga, não. Muitas vezes ele até se une com pessoas que é fácil dele dirigir, né? Pra ele ter que mandar. Então, você vê assim, às vezes, na escola, você vê se o seu filho é colérico, geralmente ele vai ter amigos que são mais tranquilos. Por quê? Porque ele quer ser líder. E para ele ser líder, ele tem que ter pessoas que não vão debater com ele. Ele tem que ter pessoas ao redor dele que não vão chocar com os pensamentos dele. Então, e aí você percebe que muitas vezes é onde no relacionamento, né, ele acaba buscando esse tipo de pessoa. Aí no relacionamento, às vezes o marido busca esse tipo de esposa, que para ele é um benefício, mas aí lá na frente começa a incomodar ele, porque a esposa antes, ela deixava ele liderar. Antes, a esposa, ela não era aquela mulher que tomava as decisões, ela deixava ele estar no comando, ele tá lá no poder, e aí aquilo começa a incomodar ele, porque ele começa a enxergar a lentidão dela para resolver algumas coisas, e aquilo começa a aflorar nele, então ele começa a agir com impaciência com ela. Então, por isso que eu falo, a gente precisa conhecer os nossos temperamentos, porque às vezes o que mais te chamou atenção lá no início do seu relacionamento é hoje o seu maior problema. E por quê? Porque você não entendeu que aquilo faz parte da essência da pessoa. Eu tô me relacionando com uma pessoa que ela não é aquela pessoa extremamente ativa para resolver as coisas. Então eu sei que eu vou ter que trabalhar a minha paciência. Eu sei que eu vou ter que trabalhar a minha paciência para eu lidar com ela. Então, aí a gente entende, a gente para de julgar as pessoas e a gente entende que a gente precisa melhorar os nossos pontos a serem aperfeiçoados para a gente poder lidar com as outras pessoas. Detesta ser controlado, detesta ser pressionado, viu? Porque ele já sabe o que ele tem que fazer, ele vai fazer e você não precisa ficar cobrando ele porque ele vai fazer. Muitas vezes ele até recebe opinião, se a sua opinião ajudar ele a alcançar o objetivo dele mais rápido. Então, se ele perceber que não ajuda, ele não tem paciência para ouvir o restante do que você tem que falar. Muitas vezes ele é direto, muitas vezes ele é muito franco mesmo, que chega a ser até grosseiro. Ele não tem rodeio nenhum para falar com você. Ele não gosta que você venha contar uma coisa para ele e você fica fazendo rodeios lá. Ele gosta que vá direto ao ponto para falar. E às vezes ele é grosseiro, mas ele acha que ele não é, sabe? Então, eu vi até um exemplo de uma moça falando assim, que ela estava conversando entre amigas e a amiga perguntou uma coisa pra ela e ela, na cabeça dela, ela estava sendo muito direta, ela estava sendo uma pessoa correta. E ela virou e falou assim, então, fulana, posso te falar uma coisa sem querer ser grosseira? Ela já sabia que ela ia ser grosseira quando ela falou isso. E ela falou assim, mas isso não é da sua conta. Então, tipo assim, ela foi grosseira, mas na cabeça dela ela não estava sendo grosseira. Mas a pessoa que ouve acaba ficando ofendida.
A pessoa que ouve, só que o colérico, ele acha que ele foi corretíssimo, ele foi prático naquele, ele mostrou claramente que lá, ó, isso não é da sua conta, né? Para ele é óbvio, mas a outra pessoa que ouve acaba ficando reprimida. Ele é uma pessoa intensa, obcecada, principalmente em relação ao trabalho. Então, muitas vezes o pai colérico, o marido colérico, vai ser aquele um que vai ser realmente obcecado, vai chegar tarde no trabalho, vai priorizar as coisas do trabalho, as metas que ele tem que bater lá no trabalho. Não é aquela pessoa que vai ficar deitada na cama, ó vida, ó céus, esperando a vida acontecer, jamais. Ele é aquela pessoa que ele vai levantar e ele vai pra batalha, ele vai pra luta mesmo. E assim, ele não pode nem imaginar que você está querendo ter o controle em relação a alguma coisa. E eu achei muito engraçado um exemplo que eu vi da moça falando da viagem, né? Você chegar para um colérico, para o seu marido colérico, e falar assim, olha, eu já sei onde eu quero passar as férias no final do ano. Nós vamos para Maragogi. Ele vai falar assim, não vamos, porque eu pensei da gente ir para Gramado. Porque eu tava querendo um friozinho, uma coisa assim. Então, assim, se ele... Às vezes ele até quer ir pra Maragogi, mas ele não vai dar o braço a torcer, achando que a sua decisão, a sua opinião vai ser melhor do que a dele. Então, tem que ir com muito jeitinho, sabe? Com muito... Amor, você já deu uma olhada nas praias de Maragogi? Nossa, eu achei tão lindo lá. Aí vai despertar aquilo nele. Aí, ele tem que achar, às vezes, né? Você até decidiu ir pra Maragogi, mas ele tem que achar que a decisão partiu dele. Então, assim, vá pelas beiradas, conversando, olha, vai ser legal, olha, eu tava pensando, olha, o que você pensou nisso, o que você pensou naquilo. Então, assim, tem que ir muito maleável com o colérico. Em casa, com os filhos, acaba impondo muitas coisas, impõe aquilo, pronto, acabou. Ele impõe, o negócio é o seguinte, vai ser assim, 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 e os filhos têm que seguir. Se os filhos não seguir do jeito que ele estipulou, os filhos estão fazendo algo que é extremamente sério, é desrespeitando, não admite, ele não dá muito ouvido para o que o filho tem que falar, e se o filho tá passando por um problema, sabe, tá meio sensível, ele não dá, porque ele acha que isso é bobeira, sabe, ele não enxerga esse lado, então assim, ele não dá ouvido para essas coisas. Então, ele é muito genioso, muito mesmo genioso, ele é sempre o alfa, é ele que manda, é ele que decide, né, ele é aquela pessoa que nunca vai admitir que fez algo errado, jamais. Na verdade, ele vai procurar um culpado em relação àquilo que aconteceu, e se ele foi o errado, ele vai tentar de qualquer forma mostrar que o errado não foi ele, que foi você, ele vai tentar reverter aquela situação, sabe? Ele culpa muitas outras pessoas pelo que aconteceu de errado na vida dele, ele culpa os outros pelas falhas que aconteceram, muitas vezes pela falha dele, e eu percebi e falei, gente, no dia que eu tava estudando sobre isso, eu tinha 2 filhos sentados no sofá, uma desenhando e o outro assistindo. A que tava desenhando, o outro chegou perto dela assim, ó, e bateu no braço dela. E ela tava pintando. A canetinha saiu fora do negócio que ela tava pintando. Sabe o que ela fez? Deu um murro na testa do irmão. Deu um murro. Aí o outro, ai, que não sei o quê. Aí, e ela assim. Eu falei, o que aconteceu? Ué, a mãe, ela deu um murro na minha testa, que não sei o quê. Eu falei, como assim deu um murro na testa? Ué, se ele não tivesse batido no meu braço e eu não tivesse errado a minha canetinha, eu não tinha dado um murro na testa dele. Eu falei, como assim, mulher? Uma coisa dessa? Então, assim, você vê, né? Isso, muito colérico. Não, porque eu só bati porque ele triscou no meu braço. Então, assim, é muito colérico isso. A pessoa, ela encontra algo... sabe a questão da autorresponsabilidade? Que a gente estuda tanto sobre a autorresponsabilidade. Gente, e é incrível o tanto que eu ouço isso das meninas que entram no renovo, que estavam no que a transformação seja estilo de vida, não, se o meu esposo não tivesse falado isso pra mim, eu não tinha gritado com ele. Se o meu esposo não tivesse chegado na hora que a gente tinha combinado, eu não tinha ficado emburrada. Então, assim, é aquela questão da autorresponsabilidade. O colérico é muito difícil pra ele essa questão dele assumir um erro dele, ele assumir um defeito dele. Então, assim, é aquela coisa, né? Não, porque se ele não tivesse feito isso, eu também não tinha feito isso. E isso não pode acontecer. O colérico precisa urgente ler o livro O Poder da Autorresponsabilidade, para que ele entenda que tem coisas na vida dele que ele é sim responsável e que não depende do outro. Tem coisas na vida dele que ele também erra. E se equilibrar nesses pontos que ele precisa de melhoria,
é algo muito necessário, né? O que a gente percebe, eu vou falar em relação aos filhos, tá? O que a gente percebe muitas vezes numa pessoa, não, vou falar em relação à pessoa também, porque eu vejo muitos adultos assim. A pessoa que é colérica, ela acha que o mundo tá aqui para servir ela. Quando eu li o livro da Disciplina Positiva, que fala sobre a educação dos filhos, ele falava assim que a gente tem que desenvolver nas crianças a questão que a criança dos 3 anos, por aí ela já tem, ela tem que ter autonomia para várias coisas. Desde pequenininho, ele cita algumas coisas, mas isso me marcou muito. Com 3 anos ele já é capaz de guardar os próprios brinquedos dela, a criança, né? A criança, ela tem que aprender a amarrar o tênis dela. Por exemplo, ela não tem que virar, você tem que dar essa autonomia, ensinar e dar essa autonomia para ela realizar algumas coisas. Então, uma criança que chega para você e fala: mãe, amarra meu tênis, você tem que ter o tempo e a paciência para ir lá ensinar a criança a amarrar o tênis, porque senão essa criança ela vai achar. E se ela não for aquela criança estimulada a fazer, a servir, a guardar as coisas dela, se ela for aquela criança que os pais fazem tudo por ela, que os pais resolvem tudo por ela, que os pais não permitem que ela, guarde uma louça, arrume a cama, não... Se a criança não for útil para alguma coisa, ela vai entender que o mundo está aqui para servir ela e não ela servir o mundo. Então, um exercício muito, muito bom para um colérico é ele se preocupar com essas causas sociais, é ele se envolver nessas causas sociais, é ele fazer o bem pelo outro, é ele se dispor a servir as pessoas. Então, se o seu marido ele é colérico, você precisa dar um jeito de envolver ele nessas coisas, para ele ter outra percepção do mundo, para ele desenvolver nele esse negócio de empatia, de cuidado, para ele desenvolver isso nele. Então, ele tem que estar envolvido nessas coisas, porque senão ele acha que as pessoas estão ali para resolver as coisas para ele, para fazer por ele, e ele acha que ele não tem obrigação de fazer as coisas pelas pessoas, entendeu? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma ideia, espero que vocês consigam enxergar algo e se aprofundar mais no assunto. Vou indicar um filme para vocês que fala muito sobre família, mas não assistam com as crianças. Não assistam com as crianças. O filme, do começo para lá, ele é um filme muito bom. Mas é um filme mais para os pais pensarem na criação, para os pais pensarem no modelo de família. O começo do filme tem umas baboseiras que as crianças não podem assistir, gente, é sério, não podem assistir. Mas é um filme que vai fazer você enxergar como que a nossa sociedade está se transformando.